Fala, investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje trazendo sobre a FOF11, a aliança FOF com fundo imobiliário que está sendo excelente, uma boa performance no IFIX, e vocês vão estar aí sabendo de primeira mão quais são as perspectivas futuras e principalmente o que ele diferencia dos demais FOFs. É bem interessante saber essa análise. Peço já o seu like, a sua inscrição, que ative o sininho. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou falar aqui do relatório gerencial que saiu mais novo, mas antes disso, só um disclaimer inicial. A gente já percebe o quê? A liquidez dele não é tão alta, o rendimento dele é muito bom para a sua cotação atual, representando quase 1,20 de dividend yield, ou seja, melhor do que muitos fundos de papel puro, de CRIs. O patrimônio dele é bem baixo, no entanto, como a liquidez dele também o número de investidores não é tão alto, então acaba que na minha análise, no meu corte, eu não consegui cortar esse fundo por causa disso e tenho na minha carteira. O valor patrimonial dele um pouco acima, uma rentabilidade positiva no mês, o que é bem interessante, e um PVP descontado, não tanto quanto outros FOFs, mas aí a gente vai entender, lendo o relatório gerencial, o porquê desse desconto relativamente menor, tá bom? Então vamos agora para o relatório. O relatório já começa o pessoal a gostar, porque são 6 páginas só. E ele, apesar de ser só 6 páginas, ele é bem direto, não fica enrolando, mas consegue trazer uma certa segurança nesse relatório. Então esse relatório é da Aliança FOF Fundo, é uma gestora não tão grande com relação às outras maiores, como a XP, por exemplo. Relatório gerencial de maio, esse de maio ele é o mais novo, saiu agora. Então a gente começa vendo o seguinte: o objetivo do fundo é um retorno superior ao IFIX no longo prazo. Isso para mim, sim, é um objetivo bom, porque o objetivo não pode ser atrelado à renda fixa, e sim porque são renda variável, ela realmente não pode ser comparada com renda fixa. Cada um tem uma proposta diferente. Mas sim, com relação ao IFIX, eu quero um retorno maior do que a média dos fundos imobiliários. O início dele foi em 2020, então tem um pouco mais de 2 anos, tá bom? O TIC AFOF11 e a taxa de administração é 0,8 sobre patrimônio líquido, uma taxa que é tranquila. No entanto, tem uma performance de 20% do que excedeu o IFIX. Aí sim, essa aqui fica um pouco salgada. Sobre números, o último rendimento está aqui. Temos a cotação de fechamento 1,2, aqui ele já deixou já arredondado, 1,2. O yield anualizado de 14,2, ou seja, aqui você vê melhor FOF, um dos melhores FOFs, se não é o melhor, com relação à performance de dividend yield, e a referência é maio, data base e data de pagamento está aqui apresentado para vocês. Então, e essa é a principal diferença. Ele está entregando um dividend yield maior do que os outros fundos, e por isso ele não está tão descontado, então super justificado que não esteja, por exemplo, 0,8, 0,79, como alguns, que estão um pouquinho mais de dificuldade. O valor de mercado dele é 70 milhões praticamente, quantidade de cotas é essa. Então, pela quantidade de cotas, você vê que, para mim, como a quantidade de cotas é pequena, então não está tão na mão de um só player. Nós temos aqui o valor patrimonial versus a cotação de fechamento, que está batendo esse 0,89 de PVP. E o volume negociado é até bacana, 100% de presença de pregões e a quantidade de cotista um pouco mais de 2.700, o que é bem pouco, né? Vamos, diga-se de passagem. Então ele fala um comentário mensal e ele fala aqui que do lucro caixa, do posicionamento, 34% estava posicionado em fundo de crédito, e ele vai falando aqui sobre a perspectiva, você pode ler, mas eu vou me ater principalmente à evolução do lucro caixa. Essa evolução do lucro caixa, a gente vê que desde julho de 2021 ela vem aumentando, uma posição bem sólida aqui em janeiro de 2022, você tem um rendimento de FIIs e rendimento extraordinários. Aqui a gente acumulou um caixa bem bacana e ele volta a ter um ganho de capital aqui em abril e maio, que se perdeu aqui em fevereiro e março. Então isso, mas como aqui está sendo em linha, o recorrente dele
é em torno de 72 centavos, e isso já há bastante tempo, quase um ano, a gente vê que a perspectiva é muito boa. Ele fala aqui que se você fosse colocar a média do desconto dos fundos, que é 0,91, mais o que está sendo negociado, daria relativamente um desconto real de 0,81. No entanto, a gente vê que isso também é para os pares, né? Ou seja, todos os FOFs eles já estão descontados e também estão investindo em fundos descontados. Então, assim, por mais que ele fala isso, todos também estão nessa mesma situação. E aí você tem aquela questão de mercado, né? De oferta e demanda. Ou seja, ele só vai crescer muito se as pessoas comprarem ele, senão não daria isso. Ele fala também que vendeu RZAK11, que é o RISA, né, acho que de papel. E aqui o DRE, ele fala das receitas, a receita dele e o resultado bruto. A gente já vê que o resultado bruto dele tem sido 0,85, mas o líquido 0,83. Ele distribuiu um pouquinho mais, mas é porque ele tinha caixa, esse caixa já estava sendo anunciado nos outros relatórios, então você pode entender que o recorrente dele é em torno de 0,83. Mas 0,83 daria já praticamente o 1%. Então, para mim, não é tão ruim você mesmo tendo esse não recorrente e tendo, de repente, a perspectiva futura de diminuição marginal no seu dividendo. Então, tem um preço de mercado, o PVP tem se mantido, já deu uma subida, e agora a gente vê que o valor patrimonial por cota também tem se mantido em linha, mas agora a gente vê que já recuperou boa parte aqui nessa subida de preço que estava abaixo dos 80 e já passou para 89, mas eu sigo tranquilo com a tese. A gente vê que ele já entregou muito mais do que o IFIX com relação ao valor patrimonial e 9% acima do IPO já contabilizado os dividendos. Com a divisão do seu portfólio, como é que tá? Tá bem? Você vê que tem uma divisão bem adequada. A gente vê aqui que o maior é a parte de crédito, que é o de papel ali de CRIs, e você vê a composição da carteira dos seus FIIs. Tem uma carteira bem fora do comum, fora do padrão. Então a gente vê que a alocação de caixa líquido é 84,6 em FIIs e caixa líquido ele tem um caixa bom aí de 15%. Eu não vejo problemas porque ele dificilmente conseguiria emitir agora e não precisa de emitir porque ele tem caixa. Isso para mim é muito positivo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse foi bem rápido, o relatório é bem pequeno, mais direto ao ponto. E eu sigo tranquilo. Espero que vocês também, quem está aí, que tem esse fundo, comenta aqui se vocês têm outro FOF também que vocês acham melhor, melhor oportunidade no momento, também comenta aqui para a gente estar sabendo. Bom investimento a todos, até a próxima. Vamos que vamos.